Olá, estamos iniciando o nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje uma convidada muito especial, Viviane Alves Arcanjo. Ela tem 31 anos, casada, graduada em Recursos Humanos e pós-graduada em Gestão de Pessoas. E atualmente é coordenadora de Recursos Humanos da empresa Fitas Indústria e Tecnologia SA, aqui na cidade de Guarulhos. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Roberto, e você? Boa noite. Boa noite, é um grande prazer falar com você, realmente proporcionar para que você conte a sua história, que certamente vai inspirar muita gente. O prazer é todo meu. Eu espero realmente que juntos possamos contribuir um pouquinho aí com o nosso bate-papo. Legal, Viviane. Bom, Viviane, a gente começa, como dizem, sempre pelo começo, né? Você tem uma trajetória muito bacana, eu conheço sua trajetória, sei do quanto você batalhou para chegar até aqui, o quanto você teve o seu esforço, mas conta um pouquinho de como, de uma forma bem sucinta, como foi toda essa trajetória. Bom, Roberto, eu vou começar lá do comecinho, igual você colocou, né? Eu, desde pequenininha, e quando eu falo pequenininha, meus 14, 15 anos, eu tive uma base familiar, assim, que eu agradeço muito. E a minha mãe, ela sempre foi assim, Viviane, você estuda e estuda e estuda. Você brinca aos finais de semana. Então eu era a única menina da rua que só podia brincar quando a mãe estava na rua, só podia brincar depois de fazer as lições. Então eu era meio assim, falava, nossa, minha mãe era uma chata, né? Se ela escutar isso aqui, ela me pega. Eu falava muito isso. Então, desde pequena, qualquer curso que ela via, principalmente público, ela me enfiava. Então, assim, eu estudava pela manhã e ela, nessa trajetória toda, eu fiz vôlei, eu fiz jazz, eu fiz natação, eu fiz turismo e hotelaria. Então, tudo antes de ingressar no mercado de trabalho. Então, dos 14 até os 17 e pouquinho, eu fiz vários cursos, assim, ao mesmo tempo. Quando eu não estava na escola, eu estava fazendo curso. Então, eu falo que minha trajetória profissional aí se ingressou na questão da minha mãe, me conduzindo para essas responsabilidades do curso. Então, eu entrei na área de RH, Roberto, em 2006, né? Eu sempre falo, sou um bebezinho de RH. Eu comecei como aprendiz, né? E nessa trajetória aí desses 15 anos de RH, eu fui evoluindo. Então, eu passei aí por todos os subsistemas da área de RH, né? Eu tive o prazer de conhecer desde o ponto eletrônico, porque eu já peguei o ponto eletrônico, né? Até a questão aí de gestão, de treinamento e desenvolvimento. Então, esses 15 anos aí foram uma trajetória gostosa, muitas vezes sofrida, mas eu consegui, eu acho que, aprender muito e continuo aprendendo muito nesse caminho que eu escolhi trilhar. Bacana, Viviane. E é legal você comentar isso, porque muitas vezes esse programa é muito dedicado aos jovens, e os jovens questionam muito os seus pais, essa questão da formação, a questão dessa preparação, que é tão importante, que dá uma segurança muito grande na sua trajetória, não é? Com certeza, e eu falo que eu criei muita responsabilidade. Eu falo, não, eu tenho isso em mim, né? Eu criei muita responsabilidade com isso, porque as condições não eram as melhores, mas hoje eu enxergo assim que toda a minha responsabilidade, meu comprometimento com as coisas, eu peguei desde pequena por conta disso. Porque chegou uma época, ela sempre me levava, então, não sei se o pessoal vai se recordar, se os jovens de hoje vão se recordar, mas existiam as lotações, né? Então, ela combinou com um cara da lotação, com o motorista da lotação, eu ia para os cursos, né, que eram aqui em Guarulhos, eu morava num bairro um pouco mais afastado, e na mesma lotação que eu ia, depois de 2, 3 viagens, eu voltava só nela, porque ela não deixava eu voltar em outro. E teve um período que eu comecei a levar meu irmão mais novo, então eu já tinha essa responsabilidade de ir com ele, ir no horário certinho, voltar no horário certinho. Então, essa questão do apoio familiar
e da minha força de vontade também, né, de querer aprender quando jovem, foi muito importante. Por mais que, na época, eu queria brincar, eu queria ir para a rua, igual muitas meninas e meninos faziam, mas eu não podia e sempre fui um pouco madura, eu entendi um pouco, mas a gente sempre quis, né? Em vez de fazer informática no sábado o dia inteiro, eu queria brincar. Mas hoje nós percebemos que a informática o dia inteiro foi maravilhosa na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer, assim, tudo que eu pude aprender, né? As condições que eu tive para aprender. Viviane, eu vejo que não existe uma fórmula, né? Na verdade, as pessoas têm que entender que cada ser humano é um indivíduo e tem as suas características, a sua forma de agir e pensar, né? Mas a responsabilidade dos pais, no caso a sua mãe, de te encaminhar, ela é muito grande, né? Ela foi muito grande, né? E ela, felizmente, fez o que, segundo a Luva se avalia hoje, foi o correto, né? Mas eu vejo importante, respeitando a individualidade, realmente dar esse caminhamento, porque a criança, no caso você adolescente, você não tinha maturidade para fazer as suas escolhas naquele momento, né? E você Com precisou certeza. sim do apoio dela para que ela pudesse te caminhar. Perfeito, Roberto. Eu acho que a sua colocação ela é perfeita. Cada ser humano ele tem, por mais que nós vamos nos formando, nós já nascemos ali com um pouquinho, para isso eu sou mais esperta, para aquilo eu não sou muito, né? Não gosto muito ou não sei tanto. Então, quando você tem esse tipo de apoio, eu tenho meus pais para meu apoio, mas eu cito muito a minha mãe porque meu pai era assim, era um pouco mais arcaico, não sei, né? Ele trabalhava, colocava o dinheiro e a comida, então para ele era isso que ele tinha que fazer. Então, se fosse perguntar para ele naquela época, né? Eu vou pagar um curso de informática. Quantas vezes minha mãe tirou um pouquinho do dinheiro da feira ali para poder pagar aquele curso de informática, né? Porque para ele já não era tão essencial que eu fizesse aquilo. Hoje ele enxerga tudo aquilo, mas na época ele não enxergava. Então foi muito importante ter uma base. Isso quando a gente fala dos pais, nós encontramos, Roberto, essas características, essas forcinhas, esses empurrões na família, num tio, uma avó, um primo, um colega, que às vezes te dá um toque, fala, olha, tá tendo curso ali, ó, tá pegando naquela empresa. Então, quando jovens, nós temos que ficar atentos, né, a essas oportunidades que vêm no dia a dia. Como é o nome da sua mãe? Iraci. Parabéns, Iraci. A senhora Na... foi uma mulher, e é uma mulher e tanto. Parabéns. Sim. Nossa, eu tenho muito orgulho. Legal. Quando você se deu conta que você estava trilhando pelo caminho do RH? Roberto, olha, eu acho que você já participou de algumas reuniões de RH e eu gosto muito de contar algumas histórias, mas essa eu acho que é uma das melhores. Eu iniciei como aprendiz, então eu sempre quis muito trabalhar. Com 17 anos já estava entregando currículo em branco, tinha assim cursos, né, um monte, graças a Deus, cursos totalmente aleatórios, né, e eu colocava tudo, né, achava que tinha que colocar, colocava tudo lá. E eu participei de um processo seletivo de uma empresa grande, ela era metalúrgica, e eu participei de um processo seletivo de 15 meninas. Então, já aquele coração assim, né? Falei, meu Deus do céu, um processo seletivo bem longo. Foram 2 semanas de processo seletivo. E dessas 15 meninas foram selecionadas 2, eu e mais uma. E nós entramos, nós não sabíamos o que era, o que ia fazer, o que fazia numa empresa, né? Você é bem leigo nessa questão de, por mais que você faz o curso, tenha o conhecimento com o pessoal, primeiro dia, primeira semana, você não sabe nem o que vestir, e não tinha isso. Fala, você é aprendiz, você vai para qualquer área. Perfeito. Começamos. Então, a historinha, para eu ser um pouco mais breve, senão a gente vai passar a noite batendo papo aqui. Que não seria ruim, mas é que o tempo não dá. Eu entrei como aprendiz e colocaram nós 2 na recepção. Então, até umas 11 horas da manhã, trabalhava, fazia mala direta, correspondência, atendia telefone. Depois das 11 da manhã, não tinha mais nada para fazer. Sabe o que é nada?
Nos 3 primeiros dias que eu trabalhei, os 3 dias eu ensurnei a menina do RH. A Flávia, olha, lembrei. Eu ligava e falava, Flavinha, eu já terminei aqui, tem alguma coisa aí para eu fazer? Aí, primeiro dia, não, Vi, fica aí, vai pegando, né? Não sei como é que eu não fui mandada embora. No terceiro dia, eu liguei de novo e falei assim, Flávia, não tem mais nada para fazer, tá? Não tem alguma coisa para eu fazer? Acho que ela falou, peraí, tem arquivo morto, você quer? Eu quero. Nem sabia o que era arquivo morto, né? O E lá nome não vou é eu muito pro... legal, não, né? Não é muito legal. Mas, para mim, foi a porta mais linda que se abriu. Porque em 3 dias que eu estava lá, como aprendiz, na recepção, eu fui para o arquivo morto, passei uma semana no arquivo morto, eu nem passava mais na recepção. Eu chegava, falava com todo mundo e ia para o arquivo morto. Porque lá eu tinha o que fazer o dia todo. Em uma semana eu fiz todos, arquivei toda a questão de documentação de demissão, essas coisas bem operacional. E aí, quando eu terminei, eu fiquei com medo. Eu falei, agora, será que vão mandar de novo para a recepção? Falei, Flavinha, terminei o arquivo morto. O que você tem para eu fazer? Acho que ela falou, essa menina vai me dar trabalho se colocar na recepção. E eu ingressei na área de RH. Então, assim, com 2 meses, eu já estava cuidando do ponto. Com 6 meses dentro da empresa, eu fui efetivada. Então, assim, eu falo que a minha trajetória, ela é muito linda. Eu sou apaixonada pela minha trajetória, né? Eu tive muitas oportunidades e eu soube, de alguma forma, aproveitar cada uma delas. Em 7 meses que eu estava na empresa, eu tive a oportunidade de já ingressar numa faculdade. Não foi fácil, muitas vezes você vai com o dinheiro da condução e leva um lanchinho para comer. Mas, assim, eu tive várias oportunidades e consegui agarrar cada uma delas. Então, eu acho que isso, dentro de qualquer área, é muito importante, né? Então, eu ingressei nessa empresa, eu fiquei por 5 anos, aprendi muito, aprendi quase todas as áreas de RH dentro dessa empresa. E tenho grandes pessoas, assim, grandes profissionais, que eu sou grata até hoje por todo o ensinamento que eles me passaram e me passam até hoje, dentro desse primeiro mundo profissional que eu ingressei. Mas num dado momento você foi para terceirização de mão de obra, né? Que história é essa? Traiu o RH? Não traiu o RH. A empresa, eu saí dessa empresa dessa metalúrgica, né? Fiquei uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses, 6 semanas, mais ou menos, buscando o que eu queria. E o pessoal sempre falou muito da questão de terceirização de mão de obra. E surgiu uma oportunidade para analista de RH nessa empresa de terceirização de mão de obra. Então, era uma empresa meio que departamento pessoal. Então, como que funcionava lá? Ela prestava serviço para grandes empresas, terceirizando folha e mão de obra. Então, folhas, temporário, efetivo. E aí o desafio foi totalmente outro, porque eu saí de uma empresa onde se tinha o RH e seus subsistemas, tudo separadinho, então tive todo o conhecimento, mas não foi assim de uma vez, né? Eu fui para cada setor um período para ter esse conhecimento. Na terceirização de mão de obra, não. Na terceirização de mão de obra, que é a famosa agência de trabalho, né? Só que era diferente porque tinha essa terceirização mesmo, não era só os temporários. Você tem que assoviar e chupar cana mais 5 vezes mais rápido. Porque da mesma forma que se contrata 500 funcionários num dia, você tem aí, em média, por dia, 50 rescisões, sei lá, 30 férias. Então, é um trabalho muito acelerado. E foi assim, uma experiência incrível, incrível mesmo. Eu falo, para o jovem de hoje, né, é bem voltado para isso, é um ramo que você pega a facilidade de resolver, de solucionar problemas com muito mais agilidade, porque você não tem tempo para pensar.
né? Então, realmente, só os fortes sobrevivem nessa área de terceirização de mão de obra. Legal. E o que aconteceu em 2012, Viviane? Para dar uma mexida aí na tua vida. Nossa, depois que eu saí dessa empresa de terceirização de mão de obra, e assim, eu realmente optei por sair, porque eu fiquei lá um bom tempo, e é muito corrido, então realmente muitas vezes você trabalha até mais tarde, você não tem um tempo para estudar, então é muito corrido mesmo. É, 2 semanas depois que eu saí, eu ingressei numa empresa no ramo hospitalar. Então fui para uma empresa totalmente diferente. Então, eu falo assim que é muito. O meu currículo profissional aí, ele tem um pouquinho de tudo, né? E na questão do hospital, era totalmente diferente. O meu desafio lá foi implementar um sistema de gestão de RH, né? Então, começando por parte de folha de pagamento, porque, para você ter uma ideia, Roberto, quando eu entrei lá, eu me assustei. Tinha várias salas, né? E na sala do departamento pessoal tinha uma máquina de escrever. E eu achei que era um item decorativo. Mas não era um item decorativo. Tinha Só que uma não. pessoa, não, só que não, tinha uma pessoa lá, um fofo, o Cláudio Furlan, nossa, aprendi muito com ele, porém ele ainda utilizava a máquina de escrever para muitas coisas lá. Então, assim, foi um desafio imenso, porque realmente eu entrei, a minha contratação foi pelo diretor lá de RH, de RH, o diretor-geral lá do hospital, e foi realmente para implementar um sistema de folha de pagamento. Então, foram aí, só para implementar mesmo, para finalizar, foram quase 2 anos, porque nós saímos do DOS, eu não sabia nem mexer no sistema, né? Não tinha mouse para você mexer no sistema, era tecla. E eu não tinha noção, eu tive que aprender o DOS para poder entender as informações para migrar para o RP. Então, assim, foi muito, muito desafiador, sem contar que você trabalhar com médicos, enfermeiros, assim, é muito diferente, os pagamentos são diferentes, o contencioso trabalhista, ele é totalmente diferente, as audiências. Então, assim, foi um desafio lindo, maravilhoso, aprendi muito, mas foi punk, né? Foi gostoso, mas foi pesado. Tem gente que está assistindo o programa aqui nem sabe o que é DOS. Né? Olha, depois a gente vai ter que fazer um programa só para explicar como era o programa DOS. Vai ter que ter legenda aqui embaixo. Viu? É verdade. Mas, na verdade, eu costumo dizer que essas adversidades, ou digamos assim, desafios que colocam na frente, não necessariamente o aprendizado do conceito é o interessante, mas sim o aprendizado da situação, né? Que mostra para você que você tem que ser, né, assim, proativo, que você tem que ter jogo de cintura. Isso é muito bom, né? Se adaptar, eu acho que tem muitos profissionais e muitos jovens que eles querem ingressar numa empresa e fazer com que a empresa se molde a eles, né? Já quer chegar e mudar, não, vou fazer assim, vou fazer assado. Um conselho que eu tenho lá de trás, de uma pessoa muito querida, que eu levo até hoje, entra, analisa muito, muito mesmo, absorve, e aí sim você tenta compartilhar o seu conhecimento. Então, quando você tem essas 3 etapas na sua vida, até profissional e pessoal, você consegue aprender muito mais, e se doar muito mais, ensinar muito mais, porque se você chega nessa empresa mesmo que tinha o DOS e já falando, nossa, o que é isso, né? Eu brinquei, eu falei, gente, eu não sei o que é, mas eu preciso aprender, né? E aí você tem que se dar um passinho ali para trás e entender tudo aquilo. E não é o fato de aprender só o sistema ou implementar o sistema.
é o fato de você ter esse conhecimento. E se você não dá esse passinho para trás, você não conhecia pessoas maravilhosas que estavam ali com aquele sistema e conhecimentos que eu nunca achei que ia pegar, porque eu já estava muito além na questão de tecnologia. Só que tinha coisas que eu aprendi a fazer ali na mão que eu uso até hoje. Então, Legal, isso é muito legal, isso é muito bacana. bacana. Bom, aí surgiu a Fitas. Como é que foi isso? Ah, e amor à primeira vista? Teu marido sabe disso? Ai, oi? Teu marido sabe disso, que é amor à primeira Ai, vista? sabe, ele brinca, ele fala que tem que dividir, ele fala assim, eu divido você com o seu Daniele, né, seu Daniele é o presidente lá da Fitas, eu falei, divide, porque a Fitas foi, assim, inclusive foi o meu marido, entre aspas, que me ajudou nessa colocação. Quando eu saí do hospital, eu me desliguei do hospital, uma semana depois eu estava fazendo entrevista na Fitas. Surgiu uma oportunidade, a pessoa que trabalhava lá na Fitas, a Paty, uma fofa, uma linda, também tive o prazer de conhecer, ela estava saindo, estava mudando do país, e colocou num grupo de RH essa vaga. E ela era conhecida do meu esposo, né? Ele falou: olha, minha esposa ainda não estava procurando emprego, mas ela acabou de sair. Ela falou: manda ela vir aqui. Passei do processo seletivo, né? Fiz o processo seletivo com ela. E entrei na Fitas uma semana e meia, praticamente, depois que eu tinha saído da minha última experiência. A Fitas, ela foi totalmente diferente. Ela é bem parecida na questão de produção, né? Por ser metalúrgica, com a primeira empresa que eu trabalhei. Então, para mim foi fácil. Eu sempre gostei muito de trabalhar com produção em si, né? Com os colaboradores. Eu sempre tive essa facilidade de trabalho. E eu ingressei na Fitas em 2015 com totalmente diferente dos cálculos mensais, da área hospitalar, tudo, foi com um desafio diferente de internalizar a folha de pagamento, que era feita externa, mexer em algumas gestões internas de cargos e salários, fazer algumas mudanças mesmo, né? Então, a Fitas, eu estou na Fitas há 6 anos, tive o prazer de conhecer o CIESP, eu ainda não conhecia, não atuava junto ao CIESP, então também foi um prazer enorme. E foi realmente amor à primeira vista. Legal, muito bacana isso. E é interessante essa questão, você parece que está moldada a enfrentar novos desafios, né? E, assim, e esses desafios nas fitas, você conseguiu superar todos? Ainda você está implantando algumas coisas? Como é que está? Sim, a Fitas ela é uma empresa, eu vou falar assim, empresa barra família, né? Nós somos uma empresa que não tem uma rotatividade grande de colaboradores, então nós conseguimos construir um vínculo. Eu estou na Fitas há 6 anos, a maioria dos colaboradores da Fitas tem 10 anos, né? A empresa está há 52 anos no mercado de trabalho. Então, assim, desafios diariamente. Nós temos uma das minhas missões ali era realmente a questão trabalhista, porque nós tínhamos muitos colaboradores antigos que se aposentaram, então nós tínhamos alguns processos, algumas coisas que eu consegui, era uma área que eu sempre atuei muito, né? Eu sou uma preposta trabalhista metida advogada, né? Porque eu acho que eu falo mais que os advogados na audiência. Então, assim, eu sempre me dei muito bem com essa área também. Então, nós conseguimos reduzir, assim, quase a zero o nosso contencioso trabalhista. Nós conseguimos reduzir a questão de acidente de trabalho. Então, foram vários desafios, mas foram desafios não... Roberto, eu não vou falar porque eu estou lá, mas são desafios que foram um pouco menos árduos, porque nós tínhamos e temos toda uma equipe em conjunto para poder resolver e ajudar,
Então, lá não existe o RH, o financeiro, a diretoria. Nós somos uma equipe que trabalhamos em conjunto para melhoria, né? Não sei, acho que da empresa e nosso patrimônio é a gestão humana, né? Nós entendemos que, por mais que nós somos uma empresa mais voltada, indústria mais voltada à tecnologia, nós temos mais máquinas do que pessoas, nosso capital, assim, é o capital humano, assim, é o mais precioso, porque eu tenho operadores de máquinas ali que são quase engenheiros, né? Eles têm que ter todo um conhecimento, perdão, para executar algum comando numa máquina, né? Eu tenho várias personalidades num processo só. Então, a Fitas, eu acho que é isso. Temos desafios, eu acho que todo o RH entrou no desafio do e-social, né? Quase todo mundo morreu, matou, mas sobrevivemos, passou. Então, são desafios diários. Hoje eu falo que são desafios aí para nos manter vivos e acesos para essa área que é o RH, né? São descobertas a cada dia. Legal. Você comenta da Fitas, assim, pode estar despertando a curiosidade das pessoas. O que que ela faz, a Fitas? O que que ela fabrica? Bom, eu vou tentar explicar. Nós produzimos lâminas de aços para motores elétricos. Então, a Fitas, ela é uma estamparia, né? Eu até ia pegar uma peça e acabei na correria esquecendo para mostrar. Mas nós produzimos peças para núcleos de motores elétricos. Então, vou te dar um exemplo, né? As nossas peças, elas vão para o mercado de automotivo, segmentos de bombas, ventiladores, linha branca. A linha branca a gente engloba como geladeira, máquina de lavar. Então, nós produzimos peças que vão dentro de motores. Deu para entender? Aquele motorzinho que gira o ventilador, então, aquele motorzinho cheio de lâmina lá, é isso que vocês fazem? Isso, são o motor e o rotor, né? Sim, Então, aquela estampagem, aquele processo, aquela estampagem de lâminas de aço elétrico, somos nós que fazemos. muito legal. Fala um pouquinho do seu dia a dia hoje de trabalho. Assim, você tem uma rotina ou não existe rotina em RH? Olha, existe sim uma rotina em RH, não se mantém, né? Mas você tem ali o dia a dia que você tem que executar diariamente. Porém, hoje, no RH da Fitas, fora o dia a dia ali do trabalho de RH, normalmente, principalmente agora com uma pandemia, então nós temos aí que nos inovar, nos reinventar, a comunicação ela está diferente, né? O puxão de orelha nos colaboradores está diferente, na questão de utilização de máscara, porque vai indo, vai deixando, vai fazer, já quando você vê já está um pouquinho mais junto. Então tem o dia a dia ali, a rotina, mas fora isso, na Fitas nós temos reuniões gerenciais. E nós conseguimos, cada setor contribuir com o outro setor. Então, realmente fazer uma gestão em conjunto. Então, isso é muito legal, isso não te deixa na rotina. Eu cuido também toda a parte trabalhista, saúde, segurança do trabalho. Então, assim, é muito trabalho, mas é um trabalho muito gostoso e onde você tem todo um apoio da equipe ali para executar. Então, é bem bacana. Quando daqui uns anos, né, você vai olhar um pouquinho para trás, você fala assim, puxa, isso foi eu que fiz daqui na fita, né? Conta um pouquinho o que tem o seu toquezinho. Olha, Roberto, a Fitas, quando eu ingressei ali na Fitas, ela já tinha vários processos de RH, né? Eu tenho uma particularidade de ter um presidente que é RH do começo ao fim. Então, quando eu entrei, já tínhamos vários processos internos estabelecidos que você vai aprimorando ao longo do tempo, né? Eu internalizei a folha de pagamento, né, lá na Fitas, ela era externa, ela era feita externamente, então eu internalizei.
a Fitas. Eu tive o prazer de internalizar também todos os colaboradores que eram prestadores de serviço, portaria, segurança. Quando eu entrei, uma das maiores reclamações, entre aspas, maiores desafios eram esses. Eu sou da portaria, eu não sou Fitas, né? Eu queria ser Fitas. Eu sou da limpeza, mas eu não sou Fitas, né? Eu não uso nem o uniforme da Fitas. Então, trazer esses colaboradores para o grupo Fitas, falar eu sou Fitas, foi muito importante para mim, eu acredito que para a empresa também. Nós tivemos um ganho, assim, até de produtividade, na questão de desempenho mesmo dos colaboradores, diminuiu muito a rotatividade desses setores, porque você tem uma rotatividade muito maior quando você tem uma empresa terceirizada prestando serviço, né? A redução expressiva do contencioso trabalhista, assim, dos processos, redução de FAP, né, também da questão de custos, né, de ônus, de INSS, tudo mais da empresa. Então, assim, ajuste de rotina diário. Hoje nós temos vários eventos já implementados na Fitas, que é o Clube dos 10, então a pessoa, quando faz 10 anos de empresa, ela ganha um relógio que representa ali o tempo de casa, ela vai almoçar com o presidente, com os diretores, então, assim, é muito bacana. Então, nós temos vários eventos voltados para os colaboradores, então isso me orgulha diariamente, é muito bacana. Bacana, parabéns. Eu realmente. Bom, RH são pessoas, né? Quem não gosta de pessoas não deve se interessar pelo RH porque não está mal, né? Roberto, toda área tem que gostar de pessoas. Eu concordo. Mas Mas especificamente o sim, RH, especificamente, com é certeza, sim. 100% pessoas, né? Assim, dependendo da produção, é claro que é importante o relacionamento, as pessoas se gostarem, se darem bem e tal, mas o RH é 100%, né? 100% e 1%. Boa, boa. Você tem que brigar, por mais que os colaboradores muitas vezes falem assim, foi você que, né, descontou, tem sempre isso, né? Foi É, você que tirou aquele meu benefício, ou você reduziu. Mas nós temos que brigar diariamente, nessas reuniões de gestão, de tudo, brigar diariamente para manter um benefício, mesmo com a condição atual, mas está reduzindo isso, caiu o pedido, não, mas não vamos mexer na assistência médica, olha, vamos melhorar isso, vamos aplicar aquilo, aqueles brindes de final de ano. O RH, ele tem esse papel, essa briga constante. Briga, quando eu falo assim, no bom lógico, uma sentido, né? colocação, isso, no bom sentido, porque você tem que provar para os demais gestores, ou, dependendo da empresa, para a questão financeira, né, para a controladoria, que aquilo ali é essencial. Então, o seu trabalho do dia a dia, ele tem que ser muito envolvido ali com as pessoas, para quando você for brigar, você falou, tá vendo isso? Eu não tenho rotatividade por causa disso, eu não tenho isso. Então, essa briga pelo ser humano, né, se colocar, até essa empatia de analisar o que eles precisam, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode puxar a orelha, do RH, não tem jeito, tem que ser intrínseco, né, não tem Bacana. como ser de outra forma. Projetos profissionais. Tem uma coisa na cabeça? Tenho, a gente tem várias, né, não pode parar. O ano passado eu queria ter feito algumas coisas, a questão da pandemia, ela deu uma mexida com a minha vida e com a vida de nós todos, eu acredito, Sim. mas um projeto profissional, assim, a curto prazo, eu quero fazer uma outra pós-graduação em psicologia organizacional, né, tá ali na minha listinha, pretendo começar em breve. Não queria fazer a distância, porque eu tô morrendo de saudade de pessoas, eu queria ver, né, questão de ir até a faculdade, de poder ir até um barzinho, conversar sobre a faculdade, isso é muito gostoso. Então, eu queria realmente fazer presencial para ter, pelo menos híbrido, né? Uma forma meio híbrida para poder ter esse contato com pessoas. Eu acho que é bem importante. Muito legal. Em poucas palavras, como você define a sua trajetória profissional? Ai, é tão difícil, né? A É. gente se autodefinir. É. Vamos lá. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que quis muito aprender,
né? Quis muito ingressar no mercado de trabalho. Nunca falei assim, olha, eu vou ser RH, né? Nunca, não nasci com isso. E quando encontrei RH, foi lindo de viver. Então, eu acho que eu posso resumir minha trajetória profissional como o fato de sempre estar muito ligada a oferecer o meu melhor, né? Dar sempre o meu melhor, me adequar a cada ambiente que eu estou, na questão de ter iniciativa, de executar as atividades e os projetos da forma com que melhor se adequade ali, se enquadre, perdão, à empresa, aos profissionais, ao ser humano. Então, acho que, resumidamente, eu sou desafios versus aproveitamentos de oportunidade. Então, eu acho que essa é a minha trajetória profissional. Muito legal. Você comentou em alguns momentos sobre o CIESP, né? O CIESP Guarulhos. Lá eu sei que tem um núcleo de RH muito antigo, já que tem muita tradição, né? Conta um pouquinho o que é esse núcleo e o que ele traz de importância para uma empresa, no caso como a Fitas. Bom, o núcleo de RH do CIESP, ele é formado há muito tempo, não vou te falar em anos, que eu realmente não sei, mas hoje nós fazemos reuniões, né, online, devido ao distanciamento, mas nós somos formados aí por 85 empresas, né, que nós falamos que somos membros participantes, e 130, mais ou menos, gestores, analistas, coordenadores, assistentes da área de RH, para compor esse grupo maravilhoso, essa troca de experiência muito enriquecedora. Então, nós temos reuniões mensais, onde os colegas definem alguns itens a serem discutidos, realmente para essa troca de conhecimento, e nós debatemos ela em reuniões mensais. Hoje eu estou na coordenação desse grupo, mas eu costumo sempre falar, nós somos um grupo, não é palestra, então não sento e vou falar dos temas que eles abordaram, é uma troca de conhecimento, então é muito bacana. Eu convido a todos que puderem ter a oportunidade de participar, nós estamos fazendo reuniões online, então participem, é muito bacana e vale super a pena. Essa troca de experiência eu acho que é fundamental, né? Para as pessoas se atualizarem, trocar experiências efetivamente, né? É muito bacana, assim, essas MPs da vida, elas vêm aí derrubando o RH, e quando você pensa que não, tem uma outra MP, e tem um parcelamento aqui, uma redução ali. Então, essa troca de experiência, poder estar junto a um grupo formado por pessoas grandiosas, né, com conhecimentos assim inimagináveis, é muito bom, porque você consegue realmente contribuir, né, e aprender. Então é uma troca bem leve, uma troca bem gostosa. Estou morrendo de saudade dos cafés, né, dos encontros, do nosso querido Leon, assim, de poder conversar, bater papo. Acho que estamos todos, como RH, a gente fala Sem dúvida, bastante nessas reuniões, que está com sem saudade. dúvida. É verdade. Você é uma pessoa, me parece, assim, gostar muito de valores, de cultuar valores, assim, pessoalmente. Quais são os principais valores para você? Ah, realmente. Família, né? Eu sou casada, eu tenho uma família muito linda, né? Eu tenho meus pais, meus irmãos, tenho minha sogra, minha cunhada. Então, assim, família para mim é muito, muito importante. Respeito, Roberto, eu acho que ele cabe em qualquer lugar, né? O respeito e a empatia, quando você tem esses pilares com você ali no dia a dia, eu acho que você consegue superar qualquer desafio. Temos dias bons, dias ruins, mas quando você tem uma bagagem por trás, que é uma família, tem o respeito e tem essa empatia, eu acho que você está muito bem acompanhado. E você tão dedicada como é, né? Não só a questão do trabalho, mas também, pelo visto, a família, né? Tem horário assim que você reserva para você, para ter um lazer, ter alguma coisa sua?
Ixi, como? Tem sim. Eu gosto muito de viajar. Eu e o meu esposo, assim, nós batemos perna. Ai, não tem dinheiro, vamos ali numa cidadezinha. Ai, tem um pouquinho mais de grana, vamos viajar para fora. Eu acho muito bacana. Eu gosto de conhecer culturas novas, pessoas, né? Fazer essa interação. Estar com amigos, para mim, também é essencial. Eu gosto muito de receber pessoas na minha casa, assim, eu sou apaixonada. Então, encontro com os amigos, almoço em família, viagens. Eu acho que o meu tempo livre, ele é baseado nessas coisas. Bacana. Projetos pessoais? Estamos com um projeto aí, recentemente, compramos um pedacinho de chão, um pedacinho de terra para Que fazer legal, um cantinho no mato. que bacana. E foi agora em março, em meio à pandemia, eu acho que a gente também, por mais que a gente utilize de locação desses espaços, a gente viu que estávamos presos, por mais que eu ame estar em casa, eu amo muito estar na minha casa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de viajar, mas eu gosto da minha casa. Nós compramos um pedacinho de chão aí, estamos com um projeto bem grande para poder construir um cantinho no mato, né? Eu acho que é assim que eu posso colocar. Legal, legal. É importante isso. Mas Guilherme, estamos terminando a nossa, né, entrevista. Tá um papo muito gostoso. Realmente é prazeroso, né, conversar com uma pessoa como você, Ah, simples, sabe, doce, muito legal mesmo, Viviane. Só que você muito tem, obrigada. essa entrevista tem um ônus que você tem que pagar, Ai, meu Deus do céu. de deixar uma mensagem aos jovens, principalmente, para que, de repente, se ele tem na cabeça dele de seguir uma trajetória parecida com a sua, o que você falaria para essas pessoas que estão iniciando, como você um dia iniciou, e tem as suas dúvidas, seus temores, né? O que pode vir a acontecer? O teu ônus é esse, deixar essa mensagem. É um ônus gostoso. Eu posso colocar da seguinte forma, né? Baseado na minha história, que está só começando. Verdade. Eu acho que a mensagem seria assim: eu acredito que quando nós somos jovens, nós não conseguimos nos imaginar daqui 5, 10 anos, né? Tudo para a gente é hoje, é agora. Com a tecnologia, então, né, é o WhatsApp, imagina, isso aqui, né, é a vivência. Eu acho que quando somos jovens, nós temos que parar um pouquinho, sim, pensar, escutar muito a família, escutar as pessoas, principalmente aquelas que a gente acha, nossa, que chato. Escutem os chatos, né? Para mim valeu super a pena, para muitos colegas e conhecidos valeu super a pena, então escutem os chatos. Acredite que quando você se dedica a algo profissional ou pessoal, faz tudo com carinho, com capricho ali, vai dar certo, né? Vão aparecer desafios, mas vai dar certo. Eu tenho uma frase, Roberto, assim, que eu carrego comigo para qualquer lugar, para qualquer coisa. E eu acho que para os jovens é uma frase que super encaixa. É do nosso querido Cortella. Então eu levo sempre comigo essa frase. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para alcançar, né, para fazer melhor ainda. Então, é uma frase que é muito importante, né? Você fazer o seu melhor. Então, se eu só tenho uma caneta, eu vou fazer o melhor com aquela caneta. Porque eu ainda não tenho condições melhores para fazer aquilo, mas eu vou fazer o meu melhor hoje para aguardar, né, uma condição melhor ainda para eu melhorar como pessoa. Então, isso dentro do nosso dia a dia, dentro da do nosso crescimento pessoal e profissional, nós temos que levar. Sempre, 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 sempre buscarmos a fazer o melhor com as condições que nós temos hoje. E é o melhor a cada dia, né? Melhorando a cada dia. Então, eu acho que isso é muito importante. Você tendo isso em mente, qualquer desafio você vai superar.
Viviane Alves Arcanjo, a nossa entrevistada de hoje, muito, muito grato. Tenho certeza que quem nos assistiu, nos ouviu, certamente tem muito motivo para se inspirar. Parabéns, Viviane. Roberto, eu que agradeço, muito, muito obrigado. Uma conversa muito gostosa, muito leve. E espero realmente poder ter contribuído um pouquinho aí com as pessoas que estão nos assistindo e que realmente possam pensar positivo, que no final tudo sempre dá muito certo. Legal. E assim, estamos encerrando o nosso programa de hoje, com as entrevistas inspiradoras com Roberto Marchiori, e tenho certeza que o objetivo das nossas entrevistas foram novamente atingidos hoje. Levamos para você uma história muito bacana, muito inspiradora e espero que ajude na sua própria trajetória. Obrigado por sua audiência e até a nova oportunidade. Até mais.